falou em casal, falou em perigo. É um terreno extremamente perigoso e complicado. Saber lidar, conviver com uma outra pessoa, ainda mais de um sexo oposto, é bem complicado. Mesmo que seja do mesmo sexo, cada um vai estar ali cumprindo uma função masculina ou feminina. Então, eu costumo dizer que tanto os casais homossexuais, eles são um casal homem-mulher, certo? Assim, no sentido de força anímica ali presente. Então, vamos falar aqui de alguns perigos que você tem que ficar muito atento para que a sua relação seja das melhores possíveis, ok? Você tem que lembrar que quando você conheceu esta pessoa com a qual você está convivendo, houve um momento de paixão, houve um momento de encontro, e neste momento de paixão, o que é que acionou? Acionou todas as coisas que ele tem e que você não tem. Todas as qualidades que você adoraria ter em você, que você acha que seria extremamente importante para o seu processo de evolução e que daí você viu no outro tudo isso e daí você admirou tudo isso. Então tem aquela admiração, nossa, como essa pessoa gosta de fazer as coisas rápida, ela pensa, ela logo realiza um monte de coisas, enquanto que eu fico aqui pensando, e para eu tomar uma decisão, nossa, demora um tempão, e a pessoa é tão rápida para tomar uma decisão, nossa, isso te encantou. Como um monte de outras coisas, nossa, aquela pessoa, ela é tão falante, tão extrovertida, ela chega nos lugares, ela fala com todo mundo, uma pessoa assim tão, sabe, amistosa, e eu sou assim, minha tímida, bem encolhidinha, assim, aqui, nossa, que é demais isso. Então você percebe que tudo aquilo que você gostaria até de ser, mas que você não é, ou não tem essas qualidades ali desenvolvidas em você, você admira ali no outro. Isso no primeiro momento é o que te traz paixão, é o que faz até você casar ou querer morar com alguém, conviver com essa pessoa. Agora, o que é essa coisa boa? Com o tempo se transforma numa coisa muito ruim. Porque a gente se engana achando que, ao conviver com aquela pessoa, eu vou justamente absorver todas aquelas qualidades para mim como se fosse por osmose, sabe? Estou convivendo, puxo, e daí eu vou me tornar também extrovertida, e daí também eu vou ter uma força de ação mais rápida. E não é isso que acontece, porque não é assim que a gente adquire novas qualidades dentro de nós. Há todo um esforço dentro de nós. Você tem que se esforçar para aquilo, você tem que se lapidar, você tem que se autodesenvolver. Você até tem aquele espelho ali na sua frente que você pode aprender com esse espelho, mas você vai ter que fazer esse movimento. Só que daí com o tempo, o que acontece é que a gente não faz este movimento. E daí, todas aquelas lindas qualidades com as quais você admirava e pelos quais até você se apaixonou, viram defeitos. É tão interessante esse movimento. Tudo que você gostava do outro, agora você não só não gosta, como você critica justamente os pontos que você antes gostou. Então, aquela pessoa que, nossa, pensa, logo faz, tem uma agilidade na ação, nas realizações. O que é que você fala? Nossa, você vai fazendo as coisas sem nem pensar. Nossa, você tá, sabe, não pode, assim não dá. Como é que é isso? Você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquele outro. E começa justamente a criticar a outra pessoa nos pontos positivos dele, porque você não consegue perceber que isso te falta em você. Então, como você não desenvolve em você, a gente critica. E esse é o chavão para todo crítico, né? Coisas que ele não tem nele, que ele gostaria de ter, ele reconhece no outro e daí ele começa a atacar no outro, porque assim também ele esquece que ele tem que resolver aquilo, né? Então você começa a criticar. Aquele jeito todo expansivo, amistoso, né? Que a pessoa vai numa festa, conversa com todo mundo, você começa, olha, você que é isso? Você agora fica lá falando com um com o outro, você nem me dá atenção, o que é isso? Você tá querendo o quê? Vai ver que você tá com um segundo desinteresse com as outras pessoas, já começa a criticar, a pegar pesado. Então começa a ter uma relação de muita crítica com o outro em cima das coisas que eram boas. E aí é um terreno extremamente minado. Por quê? Porque numa relação, quando você chupa... Como você chupa? Desculpa, quando você chupa, quando você atrai. Né? Porque numa relação, quando você atrai o outro, né, para sua convivência, você está justamente atraindo também essa complementariedade. A parte que vai te complementar naquilo que você precisa.
E o que é ruim? Porque você não se desenvolve enquanto pessoa e aí começa a atacar o outro naquilo e a minar as qualidades, os talentos do outro. E quando isso acontece, como que o casal se sente? Ele vai se sentir justamente que está dormindo com o inimigo. Poxa, o meu melhor, ele está me detonando. Você só me detona, você só me põe para baixo. Você quebra minhas pernas no meu melhor. E é lógico que faz com que outra pessoa comece também a não prosperar em todos os sentidos. Porque quando você é minado no seu talento, nas suas qualidades, nas suas características positivas, quando isso começa a ser ali, né, totalmente martelado como ruim, a pessoa começa a se encolher também, a ficar ruim. E daí também você começa a olhar para a pessoa de um jeito feio e começa a desgastar uma relação. Então eu quero que você preste atenção em todos os pontos que você costuma agora criticar a pessoa com a qual você convive, se não tinha ali uma qualidade que você lá atrás viu como uma qualidade. E se essa qualidade não é algo que você reconhece em você. Aí é uma forma de você restabelecer a sua dignidade e de se comportar como uma pessoa madura e que ama o outro, né? E que pelo menos diz que ama, e não simplesmente que está querendo detonar as partes boas dele para que você mesmo não reconheça a sua própria falta. Combinado? Um outro terreno extremamente minado e complicado numa relação são as cobranças. Quando você cresce, né, e é criado pelos seus pais e coisa e tal, os pais costumam, às vezes, nos educar em cima de cobrança. Olha, você tem que ir bem na escola, olha, você tem que fazer isso, você tem que arrumar sua cama, você tem que ser obediente, você tem que ser não sei o que lá. E nós somos criados em cima de cobranças. Né? E a gente traduziu que essas cobranças, elas são sinônimos de amor, de afeto, de alguém que está preocupado com você. Eu estou cobrando porque eu estou querendo o seu melhor. Então, isso aí foi bacana até para um processo de desenvolvimento, né? Seu, sei lá, foi bacana. Pode ter sido, não. Não é uma forma que eu acho legal, né? Já deu para perceber, né? Que ser uma forma legal de educar algum filho. Mas tem pais que educam assim e nós, na grande maioria das pessoas, foram educados dessa forma. Então, isso introjetou na gente o quê? Que quanto mais eu cobrar, sinal que eu estou me importando com a pessoa, estou querendo o melhor dela. Estou querendo que realmente estimulá-la, estou incentivando-a para que ela possa progredir na vida. E a gente sabe que não é bem assim, não é? Porque daí numa relação a dois, o que fica? 2 plantões, 2 cobradores de plantão. E aí o que acontece quando a gente é cobrado? A gente se sente como? O que você faz de alguém que te cobra? Você corre. A gente sai fugindo de cobrador. Aquela pessoa já vai me cobrar porque eu não entreguei aquele trabalho, porque eu não fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Melhor eu dar me esquivar e começa um a fugir do outro. Então, ao invés de você ter encontros, você tem desencontros. Porque ninguém quer ficar do lado de alguém que vai só cobrar. Ninguém quer que naquela hora de uma refeição ou num momento de lazer, a pessoa comece a cobrar. Olha, mas você pagou aquela conta? Você viu aquilo ali? Olha, o carro você levou para consertar? Olha isso. Começa a fazer aquele monte de cobrança. A pessoa, dá um tempo. Posso tomar uma Kaiser antes? Mesmo? Aquela coisa de a pessoa vai não vai tendo mais prazer. Ninguém tem prazer de ficar do lado de alguém cobrador. O que você fazia quando seus pais te cobravam da lição e não sei o que lá? Você já não ia rapidamente saindo para brincar, para fazer qualquer coisa, desviando? Tá bom, mãe, tá bom, tá bom. Depois eu vou ver. Já não ia saindo? Ia fechando a porta do quarto, coisa e tal? É a mesma coisa que a gente faz com os casais. Tá bom, depois eu resolvo, vai de novo isso aqui. A gente vai saindo. Então, essas cobranças que a gente acha que nós estamos simplesmente... Não, mas se eu não cobrar, a pessoa não faz. Mas se eu não falar nada para ele do carro que tem que levar, as pastilhas para arrumar, ou se eu não falar para ela que ela tem que olhar melhor as roupas que tomam passada, sei lá, ela não vai fazer. Então, eu tenho que ficar aqui falando. Você casou com uma criança? Você casou com uma pessoa madura que sabe o que tem que fazer ou não e que vai fazer de acordo com o tempo e se dar ou não e as vontades e do que acha que é importante. Uma coisa é os dois sentarem e falar assim, olha, o que é importante? É importante isso, isso e aquele outro? Então vamos aqui dividir algumas tarefas e você confia nas tarefas que divide para um, para o outro? E daí se de repente a pessoa não fez aquelas tarefas, você vai cobrar, você fala assim, olha, tem algum problema? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? No que eu posso te ajudar? Porque eu percebo que você está, né, que você não conseguiu fazer tal coisa, isso. Você percebe que a conversa é diferente? É de... Né, adulto para adulto, e não sei, você fez, você deixou de fazer, olha aquele outro, o que eu me comprometi eu fiz, olha, tá aqui toda a minha liçãozinha feita, você não fez a sua lição. Assim não vai dar, assim a gente não prospera, assim a gente não sei o quê.
E começa, às vezes, aqui a medir depois quem é que fez o quê. Não, pera lá, eu fiz 3 hits da minha lista, você só fez 2. Mas uma cobrançazinha tão infantil, tão mesquinha, que na realidade qualquer divisão de tarefas é para que possa ali continuar. E se a gente dividir uma tarefa, você está vendo que o seu companheiro, a sua companheira não deu conta, você vai cobrar aquilo ali ou você vai se colocar do lado para saber no que eu posso te ajudar? Está com alguma dificuldade? Você precisa da minha ajuda ou não? Né? Ficou pesado? Quer que então eu faça aquilo? Sei lá, qualquer coisa mais amistoso até, né? Mais saudável numa relação. Então, se você é aquele que acha que você tem que ficar cobrando, porque se você não cobrar, o outro não vai fazer, sabe que é justamente o contrário. Por você cobrar é que ele não faz. Na hora que você parar de cobrar e se colocar do lado para auxiliar, você vai ver que vocês unem forças e não minam a força um do outro. Então, deixa os cobradores aí, né, descansar, dar férias para eles, e você vai ver que a sua relação começa a melhorar muito, e muito. Aí tem uma coisa que casal costuma fazer que eu acho uma graça e ao mesmo tempo nem sei que nome que eu posso dar para isso. É aquela competição de família. Gente do céu, quando começa o casal a falar porque a tua mãe é assim, porque na tua família é aquilo, porque teu irmão é aquele jeito, porque teu pai não sei o que lá, minha família é boa, tua família é ruim. Olha, eu não sei por que isso. O que tem a ver a forma do pai de um com o pai do outro lidarem com o que vocês estão lidando aqui? Por que ficar puxando da família de um e da família do outro? É tão louco isso, é tão insano isso. Que você tem que se concentrar aqui, ó, no que vocês estão construindo. E, de repente, até se tem algumas coisas na família de um e do outro, é o momento de vocês olharem para essas famílias de origem e ver o que vocês podem ter aprendido. O que de bom vocês conservam, o que de ruim vocês descartam. Olha, então na minha família de origem tinha todas essas coisas bacanas, que eu acho legal, são valores legais, é isso que eu vou colocar. E eu percebo que na minha família de origem, assim como na sua família de origem, tem esse ponto que a gente tem que tomar cuidado para a gente não repetir aqui. Percebe a parceria? Uma parceria de vamos crescer juntos, com aquilo que eu aprendi com a minha família, com o que você aprendeu com a sua, e vamos ficar atentos. Porque isso que nós vivemos nas nossas famílias está em nós. Então, não é para ficar criticando a mãe do outro, o pai do outro, ou falando ali como se aquilo fosse dizer, tá vendo? Tá igualzinho seu pai, tá vendo? De novo, tá vendo? Tá igual tua mãe, tá igual não sei o que lá. Lógico que eu tenho que estar igual meu pai, igual minha mãe, vim dessa raiz. Agora, o que de lá tá ruim? E como é que eu posso consertar isso? Como é que eu posso arrumar isso? É aí que a gente começa a se tornar melhor que os nossos pais. Agora, trazer, né? Os defeitos, entre aspas, defeitos, sei lá, costumes, hábitos da família de um e do outro para cá, só para que a gente não assuma os nossos próprios, a gente tem que assumir os nossos próprios. Assumir as facilidades e as dificuldades deste casal. E assumir toda a escola que ambos tiveram, a linhagem que tiveram, a origem que tiveram. E reverenciar esta origem. Você pode se dar bem ou não se dar bem, né? Isso não vem ao caso, mas pelo menos respeitar a vertente de origens, de valores que a família, né, do seu companheiro, da sua companheira, colocou nele e que você gostou. De uma certa forma você gostou, você está ali junto com aquela pessoa, você gostou do que fizeram. Tem algumas coisas que você não gostou, tem algumas coisas que nem ele gostou, então vamos trabalhar isso juntos. É sempre uma parceria. Estar com alguém é uma parceria constante. Não é uma disputa. Não é ver qual é a família que é melhor, qual é a família que é pior. Mas é uma parceria para vamos nos melhorar, apesar das famílias que temos. Né? Com todo bagunçado, com tudo aquilo, vamos fazer algo melhor. Vamos compreender a cultura de um, a cultura do outro. E vamos criar uma nova cultura. Daí você cria um solo de amor, um solo de cumplicidade. Daí é gostoso você chegar e falar assim, olha, você percebe que seu pai é assim, assado, e eu percebo que no teu comportamento a gente está, né, pegando aqui, e se a gente fizer assim, no que eu posso te ajudar daqui, dali lá, é companheirismo. Companheirismo, a gente fala assim, eu queria um companheiro, né? Eu queria uma companheira. Né? O que é companheiro, que é companheira? A gente, numa relação a dois, a gente passa a ser tudo menos companheiro, né?
A gente acha que companheirismo é o quê? É estar junto aonde? Ah, eu quero um companheiro para ir, para que a pessoa possa ir em todos os lugares que eu quero ir. Companheiro para viajar, companheiro para gente, né, passear, um companheiro. Eu acho que companheiro é isso. Um companheiro no processo de evolução, no meu crescimento. Alguém que vai me ajudar ombro a ombro. Porque nem ele é perfeito, nem eu. Como é que a gente cresce junto? Isso é um entrelaçar. Agora a vida de casal tá lá, não muito boa, com todas as complicações, mas vamos complicar um pouquinho mais. Vamos colocar um terceiro elemento aí, vamos colocar um filho aí no meio, né? Porque quando o filho entra, esse terceiro elemento que vem muitas vezes para bagunçar ainda mais do que já estava bagunçado. Né? Então as pessoas até falam assim, vamos trazer um filho, quem sabe ele harmoniza. Não. Eu ainda costumo brincar que eu falo assim, ó, se você tá com um casal, você tá bem, teu casamento tá legal, você quer aí dar uma pioradinha nele, traz o terceiro elemento, né? Traz um filho aí que você vai ver o que é bom pra tosse nessa relação. Por quê? Porque como é que vocês vão lidar com uma terceira pessoa que tem outras vontades, outros desejos, outras necessidades, se este casal não estiver firme entre eles? Quando o casal não está firme entre ele, entra uma criança, o que acontece com a criança? Essa criança ocupa o lugar deste casal. É como se o casal murchasse e tudo é para a criança. Então, o olhar dos dois fica aqui para a criança. E daí, a hora que o olhar dos dois fica aqui para essa criança, também começa a crítica, as cobranças, o dedo, porque você não fez, porque você é o pai, você que tem que ser a mãe, você que tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro, eu já fui, você... Começa tudo aqui, ó. E é lógico que a criança, ela vê, opa, eu tô aqui, né, sou a rainha aqui, né, sou o reizinho aqui. E daí quando a criança fica até uma tiranazinha, ela dando as ordens para onde que eles, né, o que eles vão fazer com, o que um faz, outro não. Então, os pais acabam perdendo totalmente o seu lugar, a sua função. Né, ali eu não ocupo o seu lugar. E daí as crianças começam a ocupar, e daí vira aquela bagunça. Então entra naquela competição de que eu sou melhor ou não, a mesma coisa que estava existindo entre um e outro, só potencializa. Potencializa ainda mais. Então fica sendo quem é o melhor pai, ou melhor mãe, ou até mesmo de quem que o filho gosta mais. Entra essa competição também. As mães falam assim, nossa, ele prefere o pai, nossa, ele prefere a mãe. E daí fica naquela competição, quem que vai ser mais bonzinho. E daí a mãe quer ser mais boazinha do que o pai que é mais bonzinho, de não sei o que lá. E daí o filho fica aquela coisa, né? Sabendo que ele percebe, a criança percebe assim, ó, rapidinho. Percebeu esse joguinho, ele entra nesse jogo também e ele, aparentemente, ele vai achar que ele está ganhando, mas na realidade estão todos perdendo, porque perde limite, perde autoridade, perde respeito, perde tudo. Então, se entrou um terceiro, é parceria. Aí é que tem que ser uma parceria. Como é que nós dois vamos levar e conduzir este terceiro elemento? Mas somos nós dois conduzindo esse terceiro elemento e não esse terceiro elemento nos conduzindo. Como é que nós dois vamos pegar a herança familiar que temos e nos conduzir dentro de uma retidão que agora acreditamos ser o melhor? E daí, então, você usa a sua hierarquia familiar, a sua herança familiar, para poder se conduzir melhor. Você até pega o seu filho e usa, entre aspas, ele para vocês dois entrarem nessa parceria. Então, o filho ele vem para somar desde que os pais estejam em igualdade, estejam numa parceria, numa cumplicidade de crescimento e desenvolvimento, sem entrar nessa competiçãozinha que fica aqui e ali. Competição em relação ao amor dos filhos. Tem aquela velha história, quem que o filho vai amar mais? Né? Ele vai amar mais aquele que o limitar mais, aquele que for o melhor pai, o melhor mãe, ou amar mais a este casal, amar mais a essa junção que ele trouxe um berço, que ele trouxe um ninho seguro. Ele vai amar a essa conjectura e não a um e ao outro. Então, quando você quer o amor para si, você rompe essa união. E a hora que você rompe essa união, você rompe essa estrutura familiar e você rompe também essa capacidade do filho de poder amar a família e não um e outro. Mas a família compreende todos. Bom, mas agora como nós estamos falando de casal, você não pode esquecer que você tem que ter um tempo de casal. Porque quando você começa a morar junto, a conviver, vem tantos problemas do dia a dia, tantas coisas, que o casal acaba esquecendo de namoro,
do romantismo, de um flerte, de se preparar para um jantar a dois. Parece que fica naquela correria entre a família de um, a família do outro, as minhas cobranças, o que eu esperava de você, entre os filhos que estão ali no meio. E a gente acaba se esquecendo que você é um homem, que você é uma mulher. E onde é que está este elan? Como não deixar com que essa intimidade destrua a real intimidade que tem que existir entre um homem e mulher? Que aí também entra, né, quando eu falo de namorar, das relações sexuais, deste encontro carnal, que também muitas vezes esse encontro carnal passa a ser motivos de cobrança, de chantagens, de poder. Então usamos todas as coisas querendo ser um mais do que o outro. E naquele momento em que você tem que guardar mesmo um tempo de você descansar, um tempo de vocês viajarem sozinhos, de saírem sozinhos, qualquer coisa, né, darem este tempo para si mesmo. Porque eu digo assim, é muito difícil quando você está morando com alguém, você trazer isso. É uma arte, né? E tem que trazer essa arte. Porque o dia a dia, o cotidiano pode destruir tudo isso. Mas não é o cotidiano que destrói, é a nossa falta de atenção e de priorizar isso que é importante. Nós temos a tendência a não dar muita atenção àquilo que está na mão e a valorizar aquilo que está fora. Aquilo que está fora do nosso alcance. A gente vai, às vezes, viaja para outros países, para outras cidades, e a gente começa a valorizar coisas lá que nós temos aqui a gente não valoriza. Mas está lá fora, como está distante, então a gente valoriza. E o que temos aqui a gente não valoriza. E quando não há essa cumplicidade de casal, e não valorizamos o que temos aqui, é que a gente abre portas para entrar um terceiro, que esse terceiro seria um amante, uma amante. Porque daí você não valoriza a riqueza que tem. Porque você começou a falar mal disso que você tem aqui em casa. Começou a criticar, cobrar, né? Só coisas ruins aqui, e daí a gente não suporta isso. E não temos nenhuma intimidade entre nós, porque na hora que tivermos intimidade entre nós, tem esse monte de coisas ruins, poxa, eu vou para outro país. Simples assim. E daí também na hora que vai para esse outro país, que também não é não é a solução, não é o melhor, mas é o que acaba acontecendo. Então, para que você não precise ir para um outro país para ver as riquezas que você já tem aqui dentro, você precisa dar um tempo para esse casal viver uma vida de casal, uma vida de solteiros. Ter alguns momentos de solteiro, resgatar este elan, resgatar essa paixão. Resgatar essa paixão carnal, essa paixão do sentimento, resgatar isso. Resgatar essa fêmea, esse macho. Porque se isso não for resgatado, e aí que eu digo, precisa de muita criatividade, de uma arte mesmo, você coloca tudo a perder. Porque o que diferencia um casal de outros casais, né, que você pode ter casais de amigos, o que diferencia isso é justamente a relação carnal, sexual que vocês têm. É esse prazer carnal que vocês têm. E se você não priorizar isso daqui, todo o resto também, ele desanda. E às vezes as pessoas casadas, elas começam a negligenciar isso daqui. Elas vão postergando. Aquela velha história, pode ser amanhã, pode ser depois, não sei o que lá. Quando você vê, passou um mês, passou dois, e depois não foi. Então é aquela história de, então, deixa eu priorizar isso. Priorizar a chama de macho e fêmea, que é o que iniciou todo o resto. Todo o resto, ele vem dentro de um companheirismo que vão trazer um crescimento enquanto duas pessoas que se unem. Mas o que vai manter, a chama que vai manter vocês ligados, né, e superando e tendo força para superar todo o resto, é o quanto de libido, de atração física que existe neste casal ainda. E o quanto que você mantém tudo isso. Então, aquela história, não tenho vontade, não estou disposta, estou sem desejo, estou sem isso, sem aquilo. Tudo bem, tem todas essas outras sujeirinhas, todos esses perigos que eu coloquei até aqui. Todos eles vão minando isso daqui. Então, se você cuida de todos eles, e acende isso daqui. Então, todos eles, em todos esses 5 pontos que eu coloquei, eles são igualmente importantes. Igualmente, você tem que olhar para eles, que são os 5 pontos mais perigosos que eu vejo em que uma relação pode dar tudo certo ou que pode dar tudo errado. E que daí, agora que eu digo assim, o amor não é suficiente. Dizer apenas que eu amo
não é suficiente para manter uma relação. Você precisa de tudo isso e mais o amor. Agora, se você falar eu tenho amor e não tiver nada, não tiver isso, também eu não sei onde é que está o amor. Porque isso tudo, o equilíbrio de tudo isso, para mim, se chama amor. Ok? Bom, eu espero que você perceba, né? Ver se tem alguns desses pontos que está complicado e minado na sua relação. E começa a consertar, começa a trabalhar. Viver a dois é trabalhoso. Viver a dois é um desafio. E se você quer este desafio, então faça ele com dignidade e com eficácia. Obrigada.